Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me vendo? Deu certo aí? Beleza. Pessoal, boa noite. Um prazer enorme estar aqui participando desse evento, tá? Hoje eu vou falar do Light Touch, que é uma tecnologia como porta de entrada, tá? Eu vou mostrar algumas estratégias com tecnologia e regeneradores para potencializar os nossos resultados no consultório, tá? Meu nome é Carolina Gomes, fiz algumas especializações, já estou na área há algum tempo, então a harmonização para mim é o meu dia a dia no consultório, tá? E eu sou uma grande curiosa, eu sempre falo muito isso, tá? Eu gosto muito de buscar coisas novas, tá certo? Então, esse é o motivo pela qual eu estou aqui, tá? Deixar uma frase aqui para vocês, né? Que o coração do prudente adquire conhecimento e os ouvidos do sábio buscam o saber. Então, o grande, o grande clímax da coisa é a gente procurar saber o que tem de novo, o que a gente pode ofertar para o nosso paciente, que é mais gradativo, mais constante, e que, de fato, eu vou ter uma entrega verdadeira nos protocolos que eu colocar no meu consultório, tá? Então, a gente sabe que o futuro é agora, as tecnologias fazem parte do futuro, tá? Então, assim, e do presente, lógico, né? Então, faz muito sentido que a gente busque se atualizar e lançar mão daquilo que pode ser muito grandioso dentro do consultório, tá? Porque daí a gente faz protocolos que sejam ideais para os nossos pacientes e, ao mesmo tempo, a gente acompanha essa evolução. A gente sabe que o envelhecimento é algo que, para nós que estamos vivos, é inevitável. Eu falo que é o presente de viver, né? Então, só envelhece quem está vivo, mas por que não a gente gerenciar como a gente vai envelhecer? E não é sobre se tornar outra pessoa, não é sobre exagerar em procedimentos, mas sobre buscar uma reconexão das nossas células, tá? Então, o envelhecimento, ele é complexo e multifatorial. Acho que isso, todo mundo já tem esse conhecimento, porque depende de vários fatores, estilo de vida, hábitos, genética. Então, tudo vai contribuir de forma, a gente vai ter, assim, tudo vai contribuir de forma que vai ser importante para a gente dar um diagnóstico e direcionar o paciente para um tratamento, tá? Então, assim, uma pergunta que eu me faço sempre no consultório é: será que estamos oferecendo o protocolo correto de prevenção? Hoje, cada dia que passa, a gente vê pessoas jovens parecendo estar mais velhas, talvez por excesso de procedimento. Então, será que o meu tratamento por camadas não significa que eu tenho que preparar o paciente para eu identificar o que é que de fato está faltando? Será que toxina, preenchedor, bioestimulador é a melhor opção que a gente tem para reserva de colágeno? Tá? Eu trago essas perguntas porque eu falo assim, às vezes a gente vai na maré, a gente vai indo e a gente não para pensar o porquê, nem para que nós estamos fazendo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de um laser que eu amo muito, tá? Quando saiu esse laser, eu quis muito comprá-lo, porque eu achei que fazia muito sentido, porque ele é um laser que sai água e ar. Então, eu teria um bom gerenciamento, independente de onde que eu iria usá-lo, se intraoral ou extraoral. Então, eu pensava assim, eu vou ter, se ele sai água e ar, eu consigo fazer um gerenciamento desse aquecimento que eu vou promover para o meu paciente, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouco do que é o protocolo que a gente usa em face. O laser Erbium YAG, o Light Touch especificamente, ele é uma tecnologia de alta precisão, extremamente versátil, porque eu faço desde uma cirurgia complexa com ele, através da ponteira específica para isso, como faço procedimentos de face, tá? Então, ele é um laser que ao receber, quando os íons recebem energia elétrica, eles se precipitam e ali é gerada a luz. Então, através da luz, eu consigo fazer essa injúria que eu quero fazer, por exemplo, na pele. Através dessa luz, eu consigo fazer protocolos, inclusive intraorais, cirurgia, bichectomia, extração de siso, cirurgia gengivais. Eu vou desde o protocolo gentil até protocolos mais ablativos, protocolos mais complexos, tá?
Ele é uma máquina de 25 quilos, é super lindo, assim, para ficar no consultório. Então, além das funções, ele ainda é extremamente estético, tá? Ele é portátil, então posso ter, por exemplo, lá na clínica, eu tenho um e ele transita nos consultórios, tá? Tem um visor interativo, então é muito fácil de trabalhar, de usar, muito fácil mesmo. Apesar do treinamento impecável da empresa, ele é um laser muito fácil de usar, tá? O laser fica numa peça de mão, então é muito prático para nós profissionais usarmos, principalmente em procedimentos de face, que às vezes para usar algumas tecnologias eu preciso ter a ventilação, então eu preciso ter algumas coisas à parte. Esse não, na mesma ponteira eu tenho água e ar, então eu tenho um excelente gerenciamento, tá? Ele faz 360 de rotação, 120 de angulação, o que permite que eu tenho um vídeo mais à frente que eu vou mostrar, que eu faça um atendimento usando uma mão só, tá? Eu não preciso usar nem a minha outra mão. Ele é altamente ajustável. É um laser que traz muita segurança e eficiência no tratamento. Bom, o cromóforo alvo dele é água, tá? Então ele vai interagir, se vocês olharem aqui onde está IAG, ele vai interagir com hidroxapatita e água, tá? Então, assim, é um laser multifuncional e que atua em uma área que me deixa muito confortável para diminuir a possibilidade de intercorrência, principalmente se tratando de procedimentos faciais, porque a gente não quer usar uma tecnologia que nos dê algum tipo de intercorrência. A gente quer dormir em paz, né? Então, como que ele funciona, tá? Ele vai utilizar a energia da luz para ser absorvida pela água presente no tecido, né? Ele atua em até derme superficial. Então, como o tecido tem muita água, esse laser vai vaporizar as camadas superficiais da pele de forma bem precisa, controlada, e vai estimular, por sua vez, regeneração, tá? Que é o que a gente quer. Né? Tá? Dando uma recuperação desse tecido, tá? É bem legal. Ó, nessa tabela a gente vai olhar lá, ó, Erbio Yag, 2.940 nanômetros, eu atinjo até derme superficial. Por que que eu amo esse laser? Ele atua numa camada que eu gosto, ele abre portas para que eu possa usar regeneradores, tá? Ele tem um controle do aquecimento e é uma camada bem interessante para a gente trabalhar sem intercorrências, tá? E o conforto do paciente também muito melhor. Alguns estudos apontam que os pacientes, eu não estou nem falando aqui em questão de resultados, por exemplo, a gente tem o CO2 que é mais profundo, mas é que as pessoas, às vezes, elas não dão conta, para elas sair muito da zona de conforto. Então, o Light Touch, ele é muito confortável, porque eu não preciso nem anestesiar esse paciente. Eu posso já limpar o rosto do paciente e iniciar o procedimento. E como ele faz esse aquecimento, essa vaporização do tecido, é muito interessante que a gente faça uso de regeneradores, porque daí a gente devolve tudo que a gente gostaria ali, aproveitando essa dupla atuação, tá? Aproveitando a porta de entrada. As pessoas relatam que acabam preferindo o Airbnb pelo conforto. Muita gente que às vezes faz o tratamento com CO2, eles não querem evoluir para a segunda sessão. Bom, a indicação desse aparelho é para cicatriz, rugas finas, acne, rejuvenescimento, flacidez, manchas. Ele é bem completo, é bem interessante. A gente consegue atuar em pacientes com fototipo bem alto, desde pacientes do fototipo baixo. Então, ele é bem universal, digamos assim. O protocolo, que é algo que eu amo, o tempo de tratamento é de 10 a 15 minutos, tá? O incômodo do procedimento é suportável, né? Já fiz não sei quantos pacientes.
E quando o paciente tem um limiar um pouquinho, né, menor, o paciente aguenta menos dor, eu vou lá e coloco um pouquinho mais de água, porque aí eu consigo fazer um resfriamento melhor dessa camada e o paciente fica bem confortável, tá? Eu, particularmente, Carol, gosto de não ter que anestesiar o meu paciente. Eu não só, principalmente assim, se eu tivesse que fazer um bloqueio anestésico, já ia gastar um tempo, mais produto, tudo. E o bloqueio tópico, muitas vezes, ele não é efetivo, dependendo da camada que a gente for atuar. Então, ele é um protocolo que eu não preciso anestesiar o paciente de forma alguma, nem topicamente, nem bloqueio intraoral, por exemplo, ou que seja extraoral, mas o bloqueio mesmo, tá? Então, eu não preciso fazer, tá? Nenhum tipo de bloqueio. Os cuidados para o paciente é usar protetor solar com cor, que é a minha indicação, e em caso de contato com o sol, eu sempre falo para fazer uma barreira física antes do protetor, para que se tenha uma maior efetividade na proteção, tá? 91% dos pacientes que a gente desenvolveu um estudo, né? E eles gostaram do resultado, tiveram uma percepção da melhora da aparência e textura da pele. Pacientes com mancha, também a gente teve paciente que praticamente a gente conseguiu zerar, pacientes com melasma, porque como eu atuo com segurança, eu posso ir em problemas maiores, por exemplo, né? Eu tenho mancha de acne, eu tenho melasma, que as pessoas geralmente são bem descontentes com tratamentos de melasma. Nos casos em que a gente dirigiu o estudo, por exemplo, até hoje a gente nunca teve um efeito rebote, tá? Bom, essa é a peça de mão, isso aqui é uma paciente que eu tinha acabado de fazer, de atuar com laser, usei a água no bem baixinho, só no 1, para que eu pudesse registrar essa foto. Então, eu vejo bem aonde eu estou pegando, aonde eu estou fazendo ali a injúria, né? O preparo da peça de mão, vou deixar esse videozinho para vocês olharem, é muito simples, tá? É muito prático de usar, ó, eu estou sozinha, estou atendendo sozinha, pronto, vou colocar o spacer ali, o spacer, no espaçador, né? E acabou, tá pronto para uso. É só isso. Eu tenho curto e tenho longo, isso vai depender do quanto você quer fazer injúria ali no paciente, tá? Quanto mais longo você tem uma distância maior, ajuda também. Já cheguei a paciente que tem um pouquinho mais de sensibilidade, eu não queria botar tanta água, já cheguei a botar o longo para que ficasse mais confortável e eles relataram conforto, tá? Bom, preparo do paciente para fazer esse procedimento. Limpeza da pele e o protocolo fotográfico que não pode faltar. Simples assim. Eu vou limpar a pele do meu paciente, vou fazer o protocolo fotográfico, atuo com o laser e depois posso usar os regeneradores que você entender como o melhor regenerador para aquele paciente ali. Óbvio que uma mescla mais completa vai ser o melhor dos mundos, tá? Porque você vai aproveitar que você abriu essa permeabilidade ali e vai colocar ativos que sejam, que justifique o que você quer de resultado nesse tratamento. Bom, aí eu estou montando é o vídeo dos parâmetros, tá? De como que eu regulo a minha máquina. Ela também tem um protocolo já de harmonização facial, mas eu gosto de usar esse protocolo que é do ronco, tá? E coloco esses disparos desta forma. Posso usar o spacer curto ou longo, muito fácil. Essa tela é interativa, então muito fácil de mexer, tá? A cada paciente a gente faz higienização, porque eu vou lá e a gente faz com o touch mesmo. Então, assim, muito prático e muito fácil. Tá? Esses são os parâmetros que eu uso na maioria dos casos, quase que 100%. E por que escolher o Light Touch? Eu sou apaixonada pela tecnologia, acho que faz muito sentido, já tive, graças a Deus, muitos casos lindos usando a tecnologia, ela como aliada, usando bioregeneradores, tá? Mas, assim, eu deixei 3 motivos que eu acho que me movem muito em relação a essa tecnologia, tá? Tempo, que eu acho que tempo é uma coisa que muda muito o paciente, para ele, quando ele vai fazer um procedimento na qual eu estou fazendo uma injúria na pele dele, o tempo menor e o conforto, eu acho que conta muito. Então, eu consigo atender muito rápido. O paciente sentou, limpei a pele e já atendo, tá? Com desconforto mínimo, tá? Pós-procedimento,
o paciente relata uma ardência imediata. Essa ardência dura em torno, assim, de 1 hora e meia, ou pode durar até menos, tá? Principalmente quando a gente atua com os regeneradores, eles ajudam bastante a melhorar essa ardência. Intercorrência, eu tenho segurança e controle, né? É altamente seguro e altamente regulável, você controla muito bem. Então, assim, eu acho que tempo pós-procedimento simples e você diminuir a intercorrência, eu acho que é o melhor dos mundos para a ROF, né? Que é uma outra, mostrando novamente um outro tipo de aplicação, tá? Após a aplicação, naquele caso ali para gravação, usei só para vocês verem soro fisiológico, mas a gente coloca o biorregenerador, tá? Aqui, eu estou fazendo um outro caso também após, a gente já coloca o biorregenerador. O ideal é que a gente faça um lado da face, antes de ir para o outro, a gente já coloca o regenerador para a gente não perder a janela ali de permeabilidade, tá? Do produto. Então, antes de ir para o outro lado, eu já coloco o biorregenerador, tá? Para eu ter recuperação ali, para eu não perder tempo, né? Para eu não perder o time, tá? Que é um outro vídeo fazendo também. Essa paciente a gente fez bastante, terço inferior, que era o lugar que mais incomodava. Aqui são outras técnicas mostrando para vocês que eu posso atuar em todas as áreas. Eu removo um pouco o óculos e faço pálpebra superior e inferior, papada, pescoço. E nesse primeiro vídeo eu estou mostrando que eu estou atendendo sozinha, com uma mão só, eu estou fazendo todo o procedimento, tá? Então eu não preciso nem de auxiliar. Ó, eu vou fazer um Vzinho aí para vocês, tá? E qual é a área que eu posso fazer? Todas, tá? No caso aí, eu tô atuando em cabeça e pescoço, então a gente faz, lá todo o pescoço, papada, tá? Onde você quiser promover o rejuvenescimento. Aqui eu tenho paciente depois de 4 dias. E a gente tem esse resultado. A pele mais clara, olha a região de pré-maxila, né? Olheira ali na região da calha lacrimal, tá? Os sulfes mesmo ali também. A gente tem no sulco nasogeniano uma melhora. Nessa ruguinha aqui na região de marionete também, tá? Pálpebra. Olha a testa, a pele, como fica bem melhor. Bom, olha essa paciente que a gente fez, é uma paciente com bastante flacidez. Olha a diferença da primeira para a quinta sessão. Olha a região de papada, pescoço, papada, essas ruguinhas abaixo dos olhos ali.
Olha só, lateral, a região de papada. Olha como a gente teve uma retração ali tecidual, tá? Melhora no aspecto da pele. Olha o códigozinho de barra dela. Olha aqui os olhos também, a gente vê que na segunda foto a gente consegue ver mais estrutura, assim, do olho na pálpebra superior, né? Olha, paciente com fototipo alto, tá? Então, a gente teve uma melhora bem grande. Essa paciente, bastante mancha, e assim, sempre vai e volta. Agora que a gente está conseguindo controlar, gerenciar essas manchas, mas assim, um laser seguro, porque eu estou atuando numa paciente fototipo alto. Olha esse gerenciamento que a gente consegue fazer também, questão dessas acnes ativas, tá? Usar um PDRN, um exossomos nessa paciente é bem interessante, tá? Principalmente para paciente que tem inflamação, utilizar o PDRN, hoje, na minha opinião, tem sido o melhor dos mundos fazer a associação da terapia com a tecnologia associada ao PDRN, tá? Olha lá, a gente tem uma redução ali de, pelo menos da parte ativa, né? O outro lado. Olha essa paciente com uma sessão. Olha a região do Jaws, suco nasogeniano, pálpebra, zero, não usamos nada, toxina, nada, 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 tá? Olha, com 2 sessões. Olha o pescoço. Nem todo paciente assim, nem todo paciente quer fazer procedimentos, né, mais profundos, né, e nem todo paciente também quer modificar o rosto ou quer bioestimular. Às vezes a gente precisa de uma porta de entrada, de uma preparação para que esse paciente tope evoluir para as outras camadas, digamos assim, tá? Essa é uma delas. Inclusive, assim, para ela, por exemplo, a toxina, ela nem faria questão, ela queria melhorar o aspecto da pele mesmo. Olha só para você ver ela lateralmente aí, olha o pescoço, olha a região do jaws, a boca também, código de barra, olha com 2 sessões. Olha só essas ruguinhas, né, que a gente chama de rugas de acordeão, olha como a gente teve uma melhora. Detalhe, aqui trabalhando só com laser, tá? Olha só. Olha essa paciente, principalmente vamos observar nessa paciente suco-nasogeniano, a profundidade da região aqui da calha lacrimal, pálpebra, testa. Olha essa ruguinha persistente aqui no bravo. Na terceira foto a gente quase não vê. Olha o pescoço, contorno mandibular, poros mais fechados. Olha, esse paciente, ele falou que assim, ele queria diminuir essas espinhas ativas, essa quantidade de cravo, fechar um pouco de poros, e ele falou que não, ele nem queria, ele nem quer fazer outro tipo de procedimento, ele não quer fazer nada que vai mudar o rosto dele. Ele não toparia fazer. Por exemplo, ele não quer preencher, não quer toxina, ele só queria melhorar o aspecto da pele. Porque ele fala assim, sempre convivi com a pele assim, né? Com poros enormes, né? Bastante espinha, bastante cravo. Olha só como, olha, observa bem os buraquinhos dessa pele, os poros dele, como foram melhorando, tá? Com 3 sessões. Sem contar o tanto que a gente regulou essa quantidade de cravo, de espinha. Dá uma olhada, ó, o suco nasogeniano, essa dobra do suco nasogeniano, né? Essa pregamento labial aqui também. Essa paciente é uma situação, assim, boa da gente falar sobre, porque é uma paciente que mancha muito, tem muito histórico de mancha, tudo mancha, e ela sempre tinha uma manchinha proveniente de espinhas, de acne, enfim. Então, ela estava acostumada a viver assim, mas é uma paciente que não gosta de usar maquiagem. Então, a gente fez um tratamento nela,
foi o Light Touch, né? E hoje a gente faz as manutenções, ela já está num follow-up bem interessante, não teve efeito rebote, não teve retorno das manchas, tá? Então, ela relatava que sempre no ciclo menstrual dela, ela tinha muitas espinhas, e principalmente essas espinhas internas. Então, ela tentava mexer e acabava ferindo e manchando a pele, tá? Bom, a tecnologia associada a regeneradores é uma nova era, né? O foco em regeneração, longevidade, saúde da pele, hoje podemos dizer que está na moda, tá? Então, é ideal a gente fazer esse preparo do terreno para a gente poder entrar e atuar em outras camadas. Quando eu uso regeneradores associados a uma boa tecnologia, uma tecnologia segura, eu tenho simplesmente uma reconexão dessas células, né, desse bichinho da célula. Então, eu trago o meu paciente de volta, né? Eu cuido dessa camada que também é importante. Eu preparo o paciente para entrar em outras estratégias, tá? Porque daí eu uso menos produto, uso de forma mais assertiva, né? A gente sabe que a gente perde no processo de envelhecimento colágeno, elastina, ácido hialurônico, suporte ósseo, a gente sabe que a gente tem um deslocamento dos coxins de gordura, a gente sabe que a nossa produção de fibroblasto diminui consideravelmente conforme a gente vai fazendo idade, né? Conforme a gente vai fazendo aí os aniversários. E a gente sabe que a pele precisa de verdade, de também. A gente sabe que o envelhecimento influencia em redução de vitaminas, de antioxidantes fundamentais. Então, a gente repor isso, reconectar a pele, repondo isso, é de extrema importância, até para eu evoluir esse paciente para um outro tipo de tratamento, tá? Um videozinho do que a gente mais quer, que é reconectar, né? Deixar todo mundo ativo, né? Diminuir as células senescentes, né? Eu sempre falo que essas células do envelhecimento, às vezes elas contaminam as outras células, às vezes não, elas contaminam as outras células que a gente tem saudáveis. Então é muito importante a gente usar bioregeneradores corretos para que a gente possa ter essa reconexão celular. Porque é como, eu falo que é como um suco de laranja, na qual você tem uma laranja que está podre. Você pode ter 200 laranjas. Se você colocar uma podre no suco, o suco vai ficar com o gosto de uma laranja podre. Então, a senescência, né, essas células senescentes, elas realmente contaminam o meio, tá? Então, eu tenho hoje, assim, os regeneradores que eu mais gosto de trabalhar hoje, a gente tem exossomos, PDRN, e tem os ativos também, silício orgânico, glutationa, DMAI. Então, assim, vai da necessidade do paciente, tá? E da possibilidade. Eu sempre falo que é alinhar necessidade e possibilidade, tá? O Light Touch com PDRN é uma combinação que eu amo, tá? O PDRN é derivado do DNA do salmão e vai ajudar a regenerar a pele, tá? Então, eu gosto bastante porque ele vai ajudar no estímulo de colágeno, vai melhorar a circulação e vai acelerar a cicatrização. Então, é bem interessante, principalmente para pacientes com inflamação ativa, né? A gente vai rejuvenescer o paciente de dentro para fora. Aqui é um videozinho também de um atendimento, né? Como eu já mostrei lá atrás. Também light touch dentro da boca, a gente já sabe que fazer o light touch nessa mucosa interna ali, né, dentro da boca, a gente já sabe que ajuda, né, ajuda na melhora do aspecto, inclusive externo. Então, ajuda no suporte, ajuda no rejuvenescimento como um todo, tá? Aqui um paciente que tem melasma e rosácea ativa. A queixa principal desse paciente era fazer uma reconstituição do arco zigomático e mandíbula, tá? A gente atuou, tinha espinhas recorrentes, ele tinha melasma na testa, melasma nessa região. Eu falei, eu posso fazer aquilo que você quer, mas eu preciso trabalhar nessa inflamação, porque ela me traz uma informação de que é a seguinte: você não tá tudo bem, então eu preciso deixar você 100%. Então a gente vai atuar junto com o laser, junto com tratando o melasma, tratando a rosácea.
aí eu vou dar também o que ele quer. Estou alinhando a queixa do paciente à necessidade que ele tem. Então, aqui eu faço metade de um lado, ou então uma região, posso fazer testa, vou lá, espero, passo o ativo para aproveitar a janela, tá? Passo o ativo e depois vou fazendo as outras partes, tá? Eu não faço o rosto todo para depois passar o ativo. Tá aí o paciente com uma sessão, fiz o que ele queria, né? O arco zigomático, a mandíbula, mas ele brincou comigo que ele falou assim, eu descobri que o que eu queria mesmo era tratar o melasma, porque eu descobri depois que eu tirei o tanto que ele me incomodava. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, tá aí o paciente com uma sessão, né? Eu escolhi para usar o PDRN, tá? Então, fiz associado o Light Touch e PDRN. Ó, Light Touch PDRN. Outra paciente de melasma, já acostumada a viver com esse melasma dela. Também temos aqui o resultado de uma sessão associado ao PDRN. Aqui é a descamação, né? E ela com uma sessão. Essa paciente, ela me relatou que ela não lembrava do rosto dela com a mancha mais reduzida. Ela sempre tinha que trabalhar isso na maquiagem. E toda vez que estava na praia e tudo mais, que não podia usar tanta maquiagem, o que ela tinha era sempre o rosto extremamente manchado. Então, ela falou, não me lembrava como era meu rosto com as manchas bem melhores, assim, isso uma sessão, associada ao PDRN. Também podemos usar, que eu gosto bastante, médicos, porque eu acho que te traz muito mais segurança. Eu falo que ele é uma vesícula de informação, então ele carrega informação de reconexão. Então, para eu reconectar essa pele, para eu trazer de volta aquele viço, regenerar a pele, tratar a ruga, mancha, né? Tem exossomos, inclusive, pode usar até no capilar. Então, eles atuam de uma forma inteligente, tá? Fazendo com que as células se comuniquem, tá? Para rejuvenescer de forma profunda e natural. Então, ele é um mensageiro natural. Ó, uma paciente com uma sessão de microagulhamento, né, na qual a gente usou exossomos, depois a gente fez com light touch, para ver se a gente conseguia uma melhora mais importante ainda, tá? Aí para vocês verem o viço da pele, o quanto melhorou. Aqui a atuação aqui é única, né, do laser com exossomos. Aqui comparando a primeira sessão para a segunda sessão. Essa paciente eu esperei 21 dias para a gente fazer a segunda sessão, e aqui já é no retorno dela, com 42 dias. Ó, paciente sem toxina, e a gente vê já a melhora das rugas estáticas da paciente, tá? Vou mostrar para vocês o quanto a gente consegue de retração usando laser. Olha o suco nasogeniano, marionete, olha a papada. Sem precisar modificar o paciente, né? Essa paciente eu tirei, inclusive, as verruguinhas dela com light touch, né? Então, a gente conseguiu melhorar bem o aspecto da pele. Ela tinha um aspecto bem, assim, com os poros bem abertos, assim, parecia uma casca de laranja mesmo, sabe? Essa paciente, eu falo paciente 80 a mais, né? Olha a melhora que a gente tem, inclusive das rugas, né, estáticas já. Olha o pescoço dessa paciente, olho, olha a ruguinha dela aqui na região do bravo, né, da glabela ali, o quanto a gente conseguiu suavizar com o mínimo de procedimentos e com o máximo de segurança, tá? Não foi preenchido, não foi nada. Paciente, ó, rindo nas duas fotos, olha a região dos olhos. Bom, como que eu escolho entre PDRN e exossomos? Eu sempre falo que PDRN eu quero um reparo rápido, eu quero regeneração. Paciente inflamado, eu uso PDRN. E
exossomos para paciente que está desconectada, aquela pele, como daquela paciente que eu mostrei, que você pega, muita flacidez, parece que a pele, as camadas da pele não estão juntas, parece que falta uma conexão, tá? Então, aí eu já vou direto para o exossomos. Então, o que que eu vou ter de resultado com a associação desses dois? Melhora visível da textura, viço, firmeza da pele. Com os de regeneradores, eu vou potencializar o resultado, tá? Então, vou ter uma pele melhor para receber bioestimulador, toxina, tá? Eu aumento a satisfação e fidelização do paciente, porque quando a gente trabalha na pele dessa forma, a gente capta esse paciente para esse lugar de que ele se sente confortável quando vê a pele com aquele viço, quando vê a pele reconectada. Eu falo que é uma sensação de pertencimento, né? E a entrega de protocolos exclusivos, tá? Você pode fazer com muita segurança protocolos variados, com opções variadas de regenerador e preparar seu paciente para receber também a reestruturação em camadas. Eu tenho certeza que quando a gente atua dessa forma, o paciente recebe muito melhor o que a gente tem para oferecer para ele, tá? A reestruturação em si. E acho também que quando a gente prepara esse terreno, a gente consegue usar menos produtos, agradar mais o paciente. Eu costumo dizer que esse paciente é um paciente que ele se torna extremamente fiel, tá? Porque ele quer aquilo ali. Faço com a minha gastrite, queria muito agradecer a vocês que estão assistindo, tá? E dizer que esses são os meus contatos, eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, questionamentos, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui nesse momento comigo, viu? Muito obrigada.